Mudar é super cansativo, dá medo, é estresse, causa ansiedade, mas tem horas que se torna muito necessário. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Para quem acompanha a gente aqui no canal e nas nossas redes sociais também já percebeu que nas últimas semanas a gente fez uma mudança bem radical, que foi mudar de escritório, logo nessa finaleira de ano. E aí, nesse clima, né, de ano novo, mudança, a gente resolveu compartilhar um pouquinho aqui com vocês de como que foi essa nossa experiência. A verdade é que a gente resolveu fazer esse vídeo meio sem roteiro, mas porque a gente se colocou também no lugar do cliente, né? De ter uma oportunidade passando na nossa frente, um incômodo que já estava causando no nosso espaço comercial, e é sobre isso que a gente vai trazer hoje, né? A nossa sala comercial. E a gente pensou que muita gente pode ter esse receio, esse medo, e realmente é desgastante, é bem desgastante, porque o trem continua andando e a gente tem que se mudar com tudo em movimento. Então a gente pensou, é um bom tema para a gente compartilhar e ajudar também as pessoas a refletirem sobre esse processo de mudança. Porque afinal a gente quer crescer, a gente quer progredir, a gente quer fazer o nosso espaço mais eficiente. E justamente foi isso que a gente pensou. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade agora, talvez um momento estranho, que é final de ano, já está todo mundo ocupado, mas foi a oportunidade que passou e a gente não podia perder. Então acho que está aí um ponto 1 da nossa conversa, né? É sempre analisar a questão da oportunidade, enquanto tu estás aberto para ela, enquanto tu acha o espaço que parece mais ideal para ti, para não perder aquele timing ou aquele espaço tão desejado. E foi isso que nos motivou, né? A questão do cansaço de estar num espaço que não estava dando a estrutura, o suporte que a gente precisava, e aí surgiu a sala que combinaria justamente com o que a gente queria. E nesse processo de mudança tem algo que é muito importante, que é a gente não está indo simplesmente para um espaço novo, a gente precisa também desocupar a nossa sala antiga. Então foram 2 processos que ocorreram simultaneamente. O processo de saída de uma sala ao mesmo tempo em que a gente estava tentando se estabelecer aqui no nosso novo espaço. Isso requer muita organização e planejamento. Então, por a gente ser da área, a gente tem já um certo domínio sobre como que tem que funcionar esse cronograma, né, para que tudo funcione direitinho. Porém, tem a questão da expectativa, né? A gente queria ter vindo um pouco antes para cá, tanto que o nosso prazo de entrega da sala antiga acabou expirando, a gente permaneceu lá por um tempinho, não permaneceu lá ocupando a sala, na verdade a sala estava desocupada. Porém, nesse final de ano, é muito difícil de a gente conseguir mão de obra, fornecedor que possa atender a gente para fazer os reparos que precisaram nas paredes, questão de pintura e tudo mais. Então, essa questão da expectativa é muito importante, a gente já sabia que isso poderia acontecer, porque, afinal de contas, a gente vivencia isso sempre com os nossos clientes, né? Acaba sempre tendo algum tipo de imprevisto, principalmente em final de ano. Porém, acho que o principal é ter resiliência e conseguindo levar as coisas com paciência, ter os profissionais certos do lado também. A gente teve um suporte muito bom, tanto com o engenheiro que auxiliou a gente em toda essa parte de mudança, em desocupar a sala antiga, em adaptar também aqui para a sala nova, os prestadores de serviço que fizeram toda essa parte de mão de obra para a gente. Então, acho que ter essa equipe de suporte é realmente muito fundamental para facilitar e deixar esse processo de mudança mais leve. E o que a gente fez foi algo que a gente não recomenda, porque a gente veio para cá sem projeto ainda. Então, é uma parte que a gente está dando um stand-by na questão de projetos, porque a gente precisa atender as demandas dos nossos clientes, mas o nosso espaço, a gente tinha o domínio dele e também dos materiais, dos móveis que a gente já tinha e que a gente conseguiria trazer para cá. Então a gente sabia que o nosso processo não ia parar. Isso é muito fundamental nessa reorganização da empresa, que o processo não pare. Por isso que a Maria falou da mão de obra, que é muito importante, e isso é fundamental, né? É uma das dicas de ouro que a gente coloca quando for se organizar para essa mudança, para essa alteração, que ela é bem expressiva, né? Porque não está saindo do zero para uma outra sala, tu tem que desocupar uma para ocupar a outra. Essa equipe é fundamental. Então, o ideal é projeto primeiro, ver o que entra primeiro, o que vai seguindo e ter alguém na equipe que faça essa gestão da obra. Porque eu quero deixar bem claro aqui desse ano para o ano seguinte projeto é uma coisa, obra é outra coisa. É um serviço projeto e obra é outro serviço.
Então, a pessoa da obra, ela vai ter que ser o teu braço direito e ela é de muita confiança. A gente teve a noção, a gente trabalha com isso e a gente teve a noção de que a gente não ia dar conta de fazer a gestão dessas duas obras, porque a gente tinha que continuar projetando. Então, vale muito mais a pena para a gente contratar essa pessoa para fazer a gestão da obra do que a gente parar o nosso trabalho, deixar os nossos clientes esperando, né? Ou ficar bem maluca aí nesse final de ano e não chamar um gestor de obra. Acho que isso é uma das coisas que tem que se levar para 2025. Acho que até no vídeo de 2025 a gente pode falar sobre isso. Ter esse profissional. Então, é uma das dores que a gente não teve, e que isso de alinhar as expectativas também fez com que a gente tornasse esse processo muito leve. Claro, né, todo mundo que vem aqui visitar, dá um oizinho para trazer lembrança de final de ano, a gente sempre explica, tá, estamos em processo de mudança, a gente ainda tem caixa, ainda falta marcenaria para chegar, porque a gente vai adaptar os móveis que a gente tinha no outro espaço, né, estamos num processo muito consciente aqui. Então, acho que é um ponto fundamental isso de alinhar as expectativas e trazer os profissionais certos. E, claro, a gente começou, né, no avesso, sem o projeto, mas a gente já tem um prévio, que a gente chamaria até de uma consultoria, né? A gente fez uma consultoria pra gente, no caso, a gente não deixou de buscar o profissional. E aí eu vou só puxar um gancho numa fala que a Laika teve que eu achei muito importante, que foi a questão de ter um gestor de obra. Se a gente, que é da área, né, arquitetas, é caro para a gente parar o nosso tempo de projeto para ir cuidar de uma obra, pensa um cliente leigo, que não tem um domínio da área, né, que trabalha com outra coisa. Então, a hora dele vale muito mais a pena ser investida no trabalho dele e ele contratar um profissional terceiro que vai fazer essa gestão da obra, do que ele parar tudo que ele está fazendo para ir cuidar de algo que ele nem tem domínio. Então, se a gente que tem domínio já vale a pena ter esse profissional. Então, pensa para quem é totalmente leigo nesse assunto, né? Então, fica aí essa dica. E eu acho que outro passo que a gente tem que pensar, assim, e dar a dica para vocês pensem que para o espaço comercial que você está se mudando, como é que funciona o script de mudança. Porque obra comercial, geralmente, né, aqui a gente está num prédio comercial, então são vários escritórios. Não pode ter obra durante o dia. Você vai ter que ter uma equipe que esteja disposta a fazer tudo durante a noite ou aos finais de semana, fora do horário comercial, no caso. Então, esse alinhamento entre equipes e essa gestão de tempo também, porque reduzindo esse tempo de trabalhar durante o dia, quer dizer que o teu prazo vai ficar um pouquinho mais estendido. Por isso que a gestão de tempo, de projeto e de equipe, ela tem que estar bem alinhada e tem que querer muito, né? Tem que querer muito porque é complexo e se vai tentar fazer sozinho vai gerar muito estresse. Então, eu acho que tem que pensar no ganho que vai ter depois. E esse foi o ponto principal que fez com que a gente tomasse as rédeas dessa loucura e resolvesse fazer uma mudança no final de ano com todos os fornecedores empenhados em outras obras. E a gente conseguiu porque a gente tem esses contatos que conseguem atender a gente. Mas quando se está em voo solo, é mais difícil. E se ficou alguma dúvida ainda sobre todo esse processo ou algo relacionado a obras, a mudança, deixa aqui pra gente nos comentários, que a gente vai adorar ajudar vocês. Inclusive, se alguém tiver aí também nesse processo de mudança e precisar de uma ajuda, entre em contato com a gente, que agora a gente tem essa experiência. Além de todo o conhecimento, a gente tem também a experiência vivida na pele, então vai ser um super prazer em poder contribuir. E acompanhe a gente aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais também. Fiquem de olho, porque depois a gente vai mostrar para vocês quando os nossos móveis que vão ser adaptados chegarem, a gente vai fazer um tourzinho para vocês verem como que ficou essa adaptação da nossa sala nova. E até o próximo. Tchau, tchau.